Então, boa noite a todas e a todos aqueles que nos seguem. Aqui no meu relógio, diretamente do meu quintal, batem certas as 21 horas. Portanto, vamos dar início a mais uma sessão da rúbrica Ser Feliz com Vida. Para a sessão de hoje e para a conversa informal de hoje, teremos a nossa colaboradora Celina Franco, terapeuta ocupacional, e que estará aqui a moderar esta conversa informal que teve o prazer de convidar alguém. Quem foi, Celina? Quem temos aqui hoje? Então, boa noite a todos. Espero que seja uma conversa interessante. Passo então a apresentar a minha convidada. É a terapeuta Ana Isabel, licenciada em terapia ocupacional desde 2004 pela Escola Superior de Saúde do Alcoitão. Trabalhou no Centro Helen Keller, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e no Hospital Dona Estefânia. É pós-graduada em Integração Sensorial e tem mestrado em Neuropsicologia. É ainda aluna do programa doutoral em Engenharia Biomédica na Faculdade de Ciências e Tecnologia na Nova de Lisboa. É também professora convidada nas Escolas Superiores de Saúde de Beja e Alcoitão e é formadora certificada pelo IFP, tendo já administrado várias formações em terapia aquática e natação adaptada. Por fim, é também membro fundador da Liga de Terapia Aquática e do Grupo de Interesse em Terapia Aquática, GITA, da APTO. Seja então muito bem-vinda, obrigada por estar aqui connosco. E passamos então... Obrigada pelo vosso convite. À Fugental agradeço a organização e o convite e principalmente agradeço à Celina pelo convite e por toda a preparação deste momento. Queria agradecer também a participação de todas as pessoas que estão a assistir a esta live e colocar-vos desde já à vontade da minha parte, sempre que haja alguma questão que queiram apresentar ou colocar, por favor interrompam, porque será para nós um prazer que este momento seja também um momento interativo e de partilha e que possam apresentar as vossas sugestões ou opiniões. Agradeço à Celina a minha apresentação. Devo, no entanto, só de fazer aqui um pequeno ajuste. A Celina provavelmente foi ver uma apresentação mais antiga. Eu colaborei efetivamente há uns anos com a Escola Superior de Saúde do Alcoitão, onde me formei e onde fiz efetivamente a pós-graduação em Integração Sensorial, mas neste momento sou docente em regime de exclusividade com o Instituto Politécnico de Beja, aliás, vosso, podemos dizer, vizinho da região alentejana. Sim, eu guiei-me pela apresentação que estava no seu livro, que também vai ter oportunidade de falar sobre ele. Pronto, então foi aqui um pequeno lapso, faz parte. Não tem qualquer problema. Então, passamos então às nossas questões e à nossa conversa propriamente dita. Primeiro que tudo, gostaria de saber quais foram as suas razões, digamos assim, se houve ou não houve, razões para escolher a terapia ocupacional? Esta é a parte em que nós sabemos que ficaria muito bem eu dizer eu desde pequenina queria ser terapeuta ocupacional, mas na realidade não estaria a dizer a verdade. A terapia ocupacional entrou na minha vida quando eu entrei para a Escola Superior de Saúde do Alcoitão, portanto eu candidatei-me e efetivamente o curso em que entrei foi a terapia ocupacional. Eu queria um curso na área da saúde, não conhecia a terapia ocupacional, conhecia a fisioterapia e a terapia da fala. A terapia da fala por vários motivos não fazia parte dos meus planos, a fisioterapia conhecia e estava mais predisposta, digamos assim, até porque fui jogadora federada de hóquei patins e portanto estava muito habituada à reabilitação. Mas embora a terapia ocupacional tenha entrado na minha vida desta forma, obviamente que se eu não me sentisse realizada e conquistada pela terapia ocupacional, eu não tinha permanecido terapeuta ocupacional até aos dias de hoje, não é? Até porque nós hoje em dia vivemos numa sociedade em que, felizmente,
o paradigma mudou e as pessoas muitas vezes vão desempenhando diferentes profissões ao longo da sua vida. Então, porque é que eu, primeiro que tudo, me mantive no curso e depois porque é que eu me mantenho, desde que comecei a trabalhar, a ser terapeuta ocupacional e a ser terapeuta ocupacional com muito gosto. Primeiro, no curso, eu já tinha contacto com pessoas com alterações do desenvolvimento e com problemas de saúde adquiridos, portanto, problemas neuromotores, sequelas de lesões neuromotoras, e, portanto, esta área não era para mim uma área desconhecida. Depois, logo no primeiro ano, aliás, logo no primeiro semestre do primeiro ano, toda a filosofia inerente à profissão, nomeadamente a nossa abordagem holística do indivíduo, que acredito que outras profissões também a tenham. Mas, de facto, a abordagem holística, o facto da primazia da intervenção ser colocada no desempenho ocupacional e no proporcionar e promover que a pessoa volte a realizar as ocupações que para ela são importantes e que dão significado à sua vida, foi, de facto, um elemento que me fez permanecer no curso. Quando terminei o curso, não tinha uma área de eleição, ou às vezes até digo a brincar, não tinha uma área de fixação, porque acho que alguns terapeutas têm a tendência de dizer eu só quero trabalhar com esta população ou com outra população, não. Eu, de um modo geral, estava bastante receptiva às diferentes áreas de intervenção. Por oportunidade e provavelmente também por alguma particularidade, comecei logo desde o início a trabalhar essencialmente em terapia aquática e aí com várias faixas etárias e vários quadros clínicos e também na área da pediatria em contexto de terra. Então, mas o que é que me fez? Já disse que não dei a resposta bonita, ou que a resposta bonita e esperada não é aquela que efetivamente foi o meu percurso. O que é que me fez continuar e ser até hoje terapeuta ocupacional? Eu acho que foram essencialmente três grandes razões. Primeiro, a relação de ajuda e partilha que nós estabelecemos com os pacientes, com as pessoas com quem trabalhamos. Efetivamente há uma relação terapêutica que é uma relação muito sustentada na construção e num crescimento conjunto. E este é, eu diria que é o segundo fator, é ver acontecer a mudança e facilitar muitas vezes também o acontecimento dessa mudança na vida da pessoa. Quer estejamos a falar de uma lesão congénita, de uma situação congénita, nomeadamente no caso da pediatria, das crianças, quer seja nas situações adquiridas, não é? Nas alterações de saúde adquiridas. Portanto, por um lado, a relação que nós estabelecemos, depois este facilitar o crescimento das pessoas com quem trabalhamos e, por último, eu tenho de ser honesta, também o nosso próprio crescimento pessoal e profissional. E, efetivamente, a área das ciências da reabilitação e da ciência ocupacional está em constante evolução. Isso é muito exigente para nós, eu acho, porque se queremos ser bons profissionais e prestar um bom serviço ao nosso paciente, obriga-nos, leva-nos a despender muitas horas do nosso tempo em formação, em pesquisa, em investigação, mas também depois surgem os frutos daí. Nós vemos que o trabalho que fazemos hoje, a forma como intervimos, é diferente e espera-se que melhor do que aquilo que acontecia há uns anos atrás. Portanto, há um crescimento profissional e também pessoal, porque a quantidade de pessoas com as quais nós trabalhamos, a quantidade de situações difíceis que nós acompanhamos, muitas vezes até o facto de nós próprios terapeutas realizarmos supervisão, portanto, nos submetermos a processos de supervisão terapêutica, também nos ajuda a crescer como pessoas e, portanto, eu encaro esta tríade como os elementos que me levam a continuar a ser terapeuta ocupacional, embora agora dedicada à docência, mas a continuar a ser terapeuta ocupacional até agora. Sim, nós somos de facto aqui muito holísticos, ou seja, vimos tudo muito por um todo. Nós
crescemos muito a ver o nosso cliente a crescer através das nossas indicações e através do nosso empenho também. E acho que é muito também por aí que, se nós também damos, também recebemos do outro lado, e acho que isso também é muito importante enquanto terapeutas ocupacionais. Já falou também um bocadinho, mas gostava que também entrasse um bocadinho mais especificamente na razão que ele levou também a escolher a área da terapia aquática e a sua especialização e tudo mais nesta área. Uhum. A terapia aquática, há pouco, no nosso tema anterior, já falei que eu, quando terminei o curso, não tinha propriamente uma área que indicasse como sendo aquela que queria trabalhar. E, portanto, a terapia aquática era uma das múltiplas áreas em que poderia trabalhar, mas eu devo dizer que, tal como disse na apresentação do meu livro no IPBEJA, eu acredito solenemente que a minha preparação para a terapia aquática começou há muitos anos atrás, quando eu era gaiata e fazia os meus verões nas águas gélidas de Peniche. Eu sempre adorei água, sempre adorei piscina, sempre adorei o mar e, de facto, os meus pais tinham um grande problema, que era convencer-me a sair da água. E eu acho que a minha ligação à terapia aquática, ainda que sem o saber, começou aí, nesses verões, em que eu ganhei uma resistência muito grande às variações da temperatura da água. Porque esta eu acredito que é uma característica que qualquer terapeuta, seja de que área for, mas qualquer pessoa que trabalha em meio aquático tem que ter uma resistência bastante grande às diferenças de temperatura. Sabemos que há algumas piscinas que têm a água mais quente e, portanto, mais adequada para a prática da terapia aquática. Sabemos que há muitas outras, e no caso das piscinas onde eu tenho trabalhado, quase todas elas têm estas características, têm água a 29, 30 graus, ótima para a prática desportiva, mas de facto ligeiramente abaixo do necessário para a terapia aquática. E, portanto, estes anos, estes verões em Peniche, em água glaciar, fizeram com que o meu corpo, o meu organismo, fisiologicamente se sinta bem em água um pouco mais, menos quente. E, por outro lado, o facto de sentir o movimento do corpo dentro da água. Portanto, eu acho que esta relação, que é uma relação quase espontânea, que eu tenho com a água, foi um dos fatores que fez com que eu efetivamente, ou que faz com que, não é que fez, é que faz com que eu continue a sentir muito bem dentro da água e a investir na terapia aquática. Quando terminei o curso, que coincidiu com este período intensivo de preparação pré-graduada para a terapia aquática, coincidiu com o fim das férias em Peniche. Quando terminei o curso, por coincidência, tive a oportunidade de começar a trabalhar logo na área da terapia aquática em duas instituições diferentes. Curiosamente, uma com a água mais quente e outra piscina municipal, e eu acabei por ficar e por me fixar na piscina municipal, com a água menos quente. E foi a piscina municipal de Odivelas, onde foi, digamos que, a casa onde eu trabalhei durante mais anos em terapia aquática, e portanto que eu nutro um grande carinho pela piscina municipal de Odivelas e por toda a equipa com quem trabalhei e os anos que lá passei, e que eu sinto como o local onde eu aprendi e cresci muito nesta área. Agora, obviamente que este percurso surge, portanto, o facto de eu iniciar e continuar na terapia aquática surge porque houve essa oportunidade, havia também essa apetência, mas depois foi uma oportunidade em que houve também da minha parte um grande investimento em pesquisa e em formação. Fiz o percurso de fazer formação complementar cá, em Portugal, depois fiz também bastante formação fora, aliás, coisa que continuo a fazer na atualidade. Portanto, eu acredito que nós devemos manter a nossa própria atualização e por isso, embora esteja em regime de exclusividade com o Instituto Politécnico de Beja, continuo a fazer formação para desenvolver competências e desenvolver conhecimentos nesta área da terapia aquática.
Sim, acho que sim. Acho que este crescimento que nós também fazemos dentro das nossas áreas de interesse também nos ajuda a crescer e a poder ajudar com mais facilidade quem nos procura. Sem dúvida. E é mesmo isso que eu quero perguntar a seguir, é como é que as pessoas têm a indicação de chegar até si, ou como é que é feito o encaminhamento, como é que é feita esta sua, como é que chegam até si, digamos assim. Uhum. Portanto, a terapia aquática em Portugal, convém clarificar que a terapia aquática, a nível do senso comum e até a nível das ciências médicas, continua a ser muito designada por hidroterapia. Há diferentes formas, a pessoa pode chegar a um serviço de terapia aquática por diferentes formas, também dependendo da natureza do serviço. Por exemplo, se nós estivermos num centro de reabilitação, por exemplo, na vossa área geográfica, o Centro de Medicina de Reabilitação de São Brás de Alportel, é provável que, se a equipa considerar que a pessoa tem indicação e tem benefício em frequentar um programa de terapia aquática, a própria equipa referencie internamente a pessoa para a terapia aquática, uma vez que tem lá essa resposta terapêutica e todas as condições para a poder implementar. Portanto, há algumas instituições, nomeadamente centros de reabilitação, também algumas clínicas privadas, que nas suas próprias instalações têm condições para a realização de terapia aquática. E, portanto, nessas circunstâncias a referenciação é interna, mas na maioria das instituições isto não acontece. Portanto, é relativamente comum um adulto ou uma criança que é acompanhado em contexto de ambulatório hospitalar ou em contexto de um centro terapêutico que não tem piscina, é relativamente comum essa pessoa ter indicação para a terapia aquática. Como é que essas pessoas podem ter terapia aquática? Devem de procurar, e muitas vezes os profissionais que já os acompanham sabem, naquela zona geográfica, na zona geográfica de referência, qual é a instituição que tem este tipo de serviço terapêutico e deve-se dirigir lá. Esta forma de chegar até à terapia aquática é uma forma de chegar através do serviço privado, obviamente. Há alguns locais que têm que têm preços que podem ser mais acessíveis, tendo em conta a natureza da própria instituição, por exemplo, as piscinas municipais. Eventualmente, se for uma piscina de um health club, é um serviço inteiramente privado. Portanto, há uma piscina municipal, a um health club, é muito comum uma pessoa com uma sequela de um AVC, uma pessoa com uma esclerose múltipla, uma pessoa com uma sequela de traumatismo crânioencefálico, ir pelos seus próprios meios procurar um profissional da área terapêutica que tenha e que faça este tipo de intervenção em terapia aquática. Nós sabemos que existem diferentes áreas terapêuticas a intervir em meio aquático, com fins terapêuticos e com objetivos próprios. Independentemente da área terapêutica, o meu alerta é sempre certificar-se de que aquele terapeuta tem formação específica para intervir em meio aquático. Não podemos considerar que só por ser terapeuta ocupacional, só por ser fisioterapeuta, ou terapeuta da fala ou de outra área terapêutica, não quero aqui particularizar, mas só a licenciatura de base, só entre aspas, com o devido respeito, mas que a licenciatura de base lhe dá as competências totais para exercer em meio aquático. Estamos num contexto diferente, o nosso organismo tem uma resposta e um desempenho diferente, portanto devemos sempre alertar o nosso paciente ao qual nós recomendamos terapia aquática que se certifique de que o profissional tem a formação adequada. Bom, falámos então aqui das principais formas de sistema público, mais que integra o Sistema Nacional de Saúde, sistema privado, para chegar à terapia aquática.
Concretamente no meu caso, porque me pareceu que era essa a sua pergunta, devo-te esclarecer que atualmente, estando em exclusividade com o IPBES, a minha relação com a terapia aquática passa essencialmente pela docência, pelas aulas que dou ao curso de licenciatura, porque na licenciatura atualmente temos uma unidade curricular sobre esta área de intervenção. Passa também pela investigação e pela minha colaboração com o grupo de interesse em terapia aquática da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais, onde desenvolvemos algum trabalho de pesquisa e de desenvolvimento teórico. E depois passa pelas formações que dou a profissionais e serviços de consultadoria, desde que, obviamente, devidamente autorizados pela minha entidade patronal. Mas, portanto, no meu caso específico, neste momento, são estes 3 vetores: aulas e investigação, formação e consultadoria. Não sei se respondi totalmente à questão. Sim, temos uma questão do Facebook. Podemos colocar? Então, vamos a ela. Então, retrocedendo um bocadinho na nossa conversa, temos a Lena Coradinho que nos solicita aqui alguns exemplos de formações que a Ana possa ter feito e que recomenda cá em Portugal e fora do nosso país. Ok, obrigada pela questão. Formações que eu fiz e que recomendo. Eu acho que todas as formações que eu fiz acabaram por trazer um elemento novo e um elemento importante para a construção daquilo que tem sido o meu percurso. A minha primeira formação na área da intervenção em meio aquático foi em natação adaptada, foi numa empresa que já não existe atualmente, Centro de Estudos Fitness. Foi uma formação de quase 100 horas. Eu sei que durante muito tempo ia para lá ou sábado o dia todo e ao domingo de manhã, um ano letivo, aliás. E, portanto, foi uma formação muito intensiva e que foi muito, muito, muito importante. Correspondeu aos primeiros meses de trabalho também em terapia aquática e, portanto, ajudou-me aqui a consolidar e a ampliar, obviamente, a formação que trazia da licenciatura, porque eu também tive o privilégio de ter formação durante a licenciatura nesta área. Portanto, o curso de natação adaptada foi muito importante. A partir daí comecei a fazer cá em Portugal vários cursos na área dos métodos de intervenção, o Halo-Week, fiz várias vezes, o WOTS, o Aichi, foram também bastante importantes. Depois fiz a natação para bebés, lá está, que já sai fora da área da terapia aquática, mas a natação para bebés ajudou-me muitíssimo, porque na piscina comecei a trabalhar cada vez com crianças e bebés mais pequenos e, portanto, faltava uma base daquilo que é o bebê dentro d'água, o bebê sem alterações de desenvolvimento, para depois conseguir adaptar aquilo que é a nossa intervenção. E ajudou-me também muito a consolidar os conhecimentos que já tinha e que estava a desenvolver na prática na área da adaptação ao meio aquático. Portanto, estas foram formações em Portugal que efetivamente me ajudaram. Fora de Portugal, fiz várias também, fiz a primeira grande formação que fiz fora de Portugal foi um curso de Aqua Evidence, portanto sobre prática baseada na evidência em terapia aquática. Também já não existe essa pós-graduação, porque era uma pós-graduação. Foi na Bélgica, foi uma aventura, fui sozinha, era muito novinha, mas não me perdi, sobrevivi também com as questões do inglês e voltei sã e salva e com mais conhecimento na bagagem. Depois disso, uns anos depois, e aí já trabalhava se calhar há 7, 8 anos e já dava alguma formação também na área da terapia aquática, fiz a pós-graduação em Leuven, na Suíça, e foi efetivamente uma experiência muito enriquecedora e que me ajudou a consolidar muitos conhecimentos. Depois fiz também uma formação sobre a intervenção com base no método Halo-Week em pediatria, em Espanha, também foi uma formação bastante importante, e a juntar a isto um conjunto de congressos, quer cá em Portugal, quer fora, que me ajudaram bastante.
Portanto, eu não consigo destacar peço desculpa à Helena, não consigo destacar que eu diga assim, foi este. Não, eu acho que foi o acumular. Aliás, devo dizer que nas primeiras jornadas organizadas pelo GITA de terapia aquática, com muita pena minha, o ano passado eu não consegui estar, porque as jornadas mudaram de data e quando mudaram de data eu percebi que coliriam com um congresso que eu tinha fora, que tinha mesmo de ir, porque faz parte do meu plano doutoral e que ia também apresentar uma comunicação. E isto tudo na área de engenharia biomédica, e foi super curioso porque eu chego ao congresso em Praga na área de engenharia biomédica e uma das primeiras comunicações que eu assisto é precisamente sobre métodos de avaliação em terapia aquática. E eu pensei, ok, é o destino, decididamente. E isto a propósito da pergunta da Helena, lá está um congresso completamente diferente, completamente de outra área, e que me ajudou aqui a perspectivar a avaliação em contexto aquático de uma forma diferente, ou seja, que acrescentou aqui alguns pozinhos ao meu raciocínio clínico em meio aquático. Boa. Obrigada por ter respondido à Helena. Sara, mais uma pergunta. Sim, então, esta pergunta tem a ver com a formação para outros profissionais, no sentido em que poderá ser útil este tipo de trabalho em conjunto ou em consolidação com outras áreas e outras terapias que se possam utilizar e que se possam frequentar. Neste sentido, que área, que método, que formação ou que escola recomendaria para técnicos que não são terapeutas ocupacionais, mas que no seu dia-a-dia possam lidar com equipas com terapeutas ocupacionais ou com alunos e crianças jovens / adultos / população sénior que estejam também em intervenção com vários elementos, portanto em intervenção multidisciplinar. Sara, eu vou pedir desculpa, mas eu não consegui perceber totalmente a sua pergunta. Eu penso que estou aqui com algumas interferências na ligação de net e não consegui ouvir totalmente a pergunta. Pode repetir? Eu repito, não há problema. A minha questão tem a ver com que formação, que escola, que método, que área ou que sítio poderá ser uma formação benéfica e útil para técnicos que não sejam terapeutas ocupacionais, mas que trabalhem com alunos / jovens / população sénior que também sejam intervencionados por terapeutas ocupacionais, especificamente na área da terapia aquática. É uma belíssima questão. Vamos ver se a minha resposta satisfaz a pessoa que pergunta. Eu acredito que a formação em contexto de trabalho é uma ferramenta poderosíssima e que nós muitas vezes a desvalorizamos. Muito daquilo que eu sei, muito daquilo que eu defendo, aprendi com os meus colegas e com os meus colegas da área da educação física e com os meus colegas da área da natação. Assim como aprendi com as minhas colegas da área terapêutica, mais velhas, com mais experiência, com eventualmente outro tipo de formação. Portanto, quando se trata de uma pessoa que já é acompanhada por um terapeuta ocupacional ou um grupo de pessoas que já é acompanhado por um terapeuta ocupacional ou por um fisioterapeuta ou por um técnico de reabilitação, portanto não particularizando aqui em áreas profissionais, eu acho que o mais adequado, o primeiro passo é sempre falar com o terapeuta que acompanha aquela pessoa ou aquele jovem e saber como é que eu o devo de abordar, como é que eu devo de fazer a pega, como é que eu devo de facilitar a entrada para a piscina, como é que eu devo de acompanhar até ao balneário, como é que eu devo de dar a instrução. Aqui até é caricato porque estou a falar com uma terapeuta da fala, não é? Mas no fundo o terapeuta de referência daquele grupo ou daquela pessoa será, no meu entendimento, sempre uma fonte de informação e de ajuda, porque é disso que se trata, de ajuda profissional muito importante. Mais do que, ou não direi mais do que, mas igualmente importante, com formações genéricas que nós possamos fazer.
Porquê? Porque nas formações nós abordamos, e agora recentemente, em outubro, novembro do ano passado, estive numa convenção grande de uma empresa desta área, do fitness aquático, não sei se posso passar publicidade ou não, do Fitness Academy, que é a Aqua Academy, e colaborei em alguns workshops. Efetivamente nós damos estratégias e podemos passar estratégias, mas são estratégias gerais. Da minha experiência, eu sinto que foi muito mais eficaz e é muito mais eficaz para o meu percurso quando eu tenho dúvidas com algum miúdo que anda na natação pura, na natação regular, e eu depois, alguém pede para intervir com aquela criança em terapia aquática ou em natação adaptada. Se eu perguntar ao colega o que é que ele já faz a nível da adaptação ao meio aquático, quais são os objetivos na natação, como é que eu devo de abordar, quais são as principais dificuldades que tu notas, isto, na minha perspectiva, muitas vezes acaba por responder às necessidades. Por outro lado, quando eu há pouco falava dos serviços de consultadoria, os serviços de consultadoria muitas vezes é isto mesmo, é um colega da área, habitualmente da área da natação, da área da hidroginástica também, principalmente com a população com mais idade, que está com dificuldades ou que tem dúvidas em alguns pontos, que variações é que pode fazer nas aulas, que variações pode fazer nos exercícios de forma segura e respeitando a condição de saúde da pessoa, e então nessa circunstância podem sempre solicitar um serviço de consultoria ou então uma formação à medida, mas que eu conheça, quer em Portugal, quer fora. Não existe uma empresa ou uma instituição, uma entidade que se focalize exclusivamente nesta área, que eu possa dizer, aquele curso é top, tem 10 horas, 15 horas, 20 horas alocadas a esse tema. Tá, Sara? Não há mais questões? Obrigada mais uma vez, professora, por ter respondido. Ana. Para já ainda não, daqui a pouquinho vamos aguardar por mais. Quando tiverem, estamos cá. É isso. Então, é necessário fazer uma avaliação para iniciar o acompanhamento em terapia aquática, certo? Uhum. Então, começamos por onde? Ou melhor, a Ana começa por onde? A avaliação é, no meu entendimento, fundamental em qualquer processo terapêutico. É a avaliação que nos vai permitir tirar a fotografia mais nítida, com maior definição, porque agora vivemos na era dos telemóveis, cheios de definições, que nos vai permitir tirar a melhor fotografia do nosso paciente, da pessoa com quem estamos a trabalhar. E, portanto, é uma etapa fundamental. Infelizmente, daquilo que eu vou observando em várias intervenções em meio aquático, nem sempre a avaliação é tão valorizada como me parece que deveria de ser. E foi por este motivo que eu, no livro que escrevi, dediquei várias partes do livro à avaliação. Primeiro, inicialmente, a avaliação como um todo e depois, quando falámos em várias populações, especifiquei algumas estratégias para a avaliação com cada população específica, porque efetivamente eu acredito que é o pilar para uma intervenção eficaz e com resultados. A piscina, a ida à piscina é também um ato social e isso é bom. A participação social é uma área de ocupação muito importante na vida de todos nós, mas a ida à piscina, a ida à terapia aquática, a ida à natação adaptada não se restringe exclusivamente à participação social. Aliás, até para a participação social ser positiva, tem que haver uma correta avaliação. Então, como é que eu defendo que a avaliação deve de ser feita? Isto foi um raciocínio muito construído com base na prática e também com base na formação que fui fazendo e na formação que fui preparando, porque muitas vezes, ao sentar-nos para preparar
aquilo que vamos transmitir aos outros também ajuda-nos a estruturar o nosso próprio conhecimento. A avaliação, na minha ótica, deve ter dois momentos. Um momento inicial, em terra, e um segundo momento em água, já dentro da piscina. Portanto, no momento inicial, em terra, é realizada, na minha perspectiva, deve ser sempre realizada uma entrevista ao cliente para conhecer os principais marcos de saúde e de desenvolvimento daquele cliente, para conhecer os objetivos, para conhecer as preocupações, para conhecer aquilo que é a perspectiva do cliente acerca do seu desempenho no meio aquático. Aquele cliente tem medo de água ou não? É uma criança, a criança não verbaliza, mas os pais têm medo de água ou não? Os pais vão porque acreditam que a terapia aquática pode ser eficaz ou vão quase, passa a expressão, obrigados porque a professora não os larga e recomenda que aquela criança deve fazer terapia aquática e os próprios pais têm medo de água. Portanto, na avaliação em terra, entrevista, de acordo com os dados que nós recolhemos da entrevista, fazer aqui a identificação, recorrendo ou não a instrumentos standardizados, a identificação dos problemas de desempenho ocupacional. Obviamente que aqui estou a dirigir e estou a pensar muito enquanto terapeuta ocupacional, não é? Provavelmente colegas de outras áreas profissionais terão outro foco. No caso da terapia ocupacional, depois da entrevista, identificar problemas de desempenho ocupacional, avaliar as competências de desempenho que forem necessárias, bem como estruturas e funções. Portanto, há um momento muito importante de avaliação em terra que não pode ser ultrapassado ou esquecido. É neste momento de avaliação em terra que eu acho que se deve de apresentar as instalações ao paciente, à pessoa com a qual vamos trabalhar, para a pessoa ficar familiarizada com o espaço. E depois, num segundo momento de avaliação, partimos então para dentro da piscina. Como é que a pessoa entra para dentro da piscina, que tipo de suporte é que precisa ou não? Tem noção da profundidade? Não tem. Está adaptada à profundidade? Não está. As suas estruturas e funções do corpo modificam o comportamento quando estão dentro da água, por exemplo, tonos, em situações de alterações neurológicas. As competências, a atenção melhora, piora. Tudo isto deve de ser avaliado. Podemos utilizar ou não instrumentos standardizados, dependendo do perfil da pessoa, dependendo do contexto em que estamos a trabalhar, e depois, obviamente, avaliar a adaptação ao meio aquático. Eu acho que isto é a área mais difícil para as pessoas da área terapêutica, independentemente da área terapêutica que é, independentemente de sermos físios, TOs, TZERs, outra área terapêutica, terapeutas da fala, que eu ando há anos a tentar convencer terapeutas da fala a ir para dentro da água. Isto tem sido difícil, mas eu um dia vou conseguir. E depois nós, efetivamente, a área da adaptação ao meio aquático é aquela em que habitualmente temos mais fragilidade, e aí lá está, também podemos ser nós a pedir ajuda aos professores de educação física, pelo menos no início, a ajudarem-nos aqui a perceber quais são os domínios da adaptação ao meio aquático mais importantes de avaliar. Mas, tentando sumariar, eu diria que a avaliação sempre, com todas as pessoas, com todos os grupos com os quais vamos trabalhar, momento de terra, momento de água. Ok, muito bem. Sara, temos mais questões. Então, temos uma questão aqui do nosso Facebook. Temos uma senhora que nos vê que pergunta se há alguma previsão de alguma formação lecionada pela terapeuta Ana. Não, neste momento de Covid... Não, habitualmente eu faço as formações, vamos ver, à medida, ou seja, quando há uma instituição, uma empresa que me convida, eu vejo sempre, primeiro que tudo, como é que está a minha agenda, como é que está aqui o panorama dos meus compromissos a nível profissional, também a nível do doutoramento, e depois vejo se há ou não possibilidade. Muitas vezes organizamos com um horizonte temporal bem longo, até para ser bem preparado e para depois sair de acordo com aquilo que são as expectativas. Depois disto visto, tenho sempre que articular com a minha entidade patronal. E só depois de haver a devida autorização é que nós agendamos. Portanto, a última formação nesta área, na área da terapia aquática que lecionei, foi mesmo ali no limite.
foi em Braga, foi o Aqua Rehab Kids, portanto, intervenção em terapia aquática mais direcionada para a população de crianças e jovens, também abordamos a área da juventude. Neste momento não tenho nenhuma agendada. Obrigada. Temos mais uma questão. Voltando aqui ao papel do terapeuta da fala, temos um terapeuta da fala, na verdade uma terapeuta da fala, que pergunta aqui qual é a sua visão do papel do terapeuta da fala neste contexto de intervenção. Posso perguntar quem é ou estamos a violar a lei de proteção de dados? É uma colega minha, portanto eu posso fazer aqui de transmissão. Ok. Para mim, desde muito cedo, que eu tenho a perspectiva de que o terapeuta da fala tem um papel que pode ser desenvolvido e deve ser desenvolvido na intervenção em meio aquático. Eu trabalhava na piscina há cerca de um ano e poucos meses, e trabalhei sempre em outro contexto. Portanto, eu durante muitos anos trabalhei cerca de 15, 20 horas por semana na piscina e a full time no hospital. E portanto acontecia de ter alguns meninos na piscina, que eu acompanhava na piscina, mas que eu conhecia do hospital, que eram acompanhados por outras colegas terapeutas. E houve um menino que eu nunca mais me vou esquecer, porque foi assim o primeiro menino que me deu o grande flash para isto, que era o Rodrigo. Era um miúdo com 2 anos e uns meses, que não falava em terra, tinha uma paralisia cerebral espástica, com muitas dificuldades ao nível da motricidade oral. Não falava em terra e tinha inclusivamente muitas dificuldades ao nível da mastigação, devido às dificuldades da motricidade oral e também a questões sensoriais. Ele estava a ser acompanhado em terapia ocupacional, fisioterapia e terapia da fala, e este comportamento em terra de não falar era transversal às diferentes áreas, obviamente que ligeiramente melhor nas sessões de terapia da fala, mas transversal. Dentro da água, com o trabalho ao nível da respiração, e portanto eu nem incidi nessa área, não foi meu objetivo. O meu primeiro objetivo foi começar por trabalhar os elementos básicos da adaptação ao meio aquático, um deles é a respiração, e comecei a trabalhar com este menino a respiração. E automaticamente ele começou a emitir muito mais sons e a dizer pequenas palavras, com 1, 2 sílabas, mas foi espontâneo. E a mãe, que entrava para dentro da água, portanto estamos a falar de um menino ainda pequenino, a mãe, que era uma mãe bastante atenta, é uma mãe bastante atenta, percebeu, identificou isso e começou a estimular isto mais no dia a dia, no banho, em casa, na piscina, quando ia à piscina com ele, e foi assim um salto muito grande. Portanto, eu diria que neste tipo de casos é muito evidente, e depois em alguns, não todos, mas em muitos casos de crianças com perturbação do espectro do autismo também. Não nos podemos esquecer que o meio aquático tem as questões sensoriais. Aliás, eu acho que é uma das grandes mais-valias do meio aquático. Muitas vezes as crianças com alterações de desenvolvimento têm alterações ao nível da sensibilidade intraoral e, portanto, este é um contexto em que essas questões podem ser subejamente trabalhadas. Por exemplo, acho que também o terapeuta da fala, muitas vezes eu quando falo em consultadoria, falo num sentido bidirecional, nunca falo só de nós para os outros, também falo dos outros para nós. Eu tive alguns casos de disfagia em meio aquático, que tive de pedir apoio a terapeutas da fala. Habitualmente, lá está, contactava os terapeutas da fala que estavam a trabalhar com, seja o adulto, seja com a criança, para perceber até que ponto era ou não adequado as imersões, e quando era adequado se podia fazer uma imersão total, se tinha que ser parcial com inclinação. Portanto, por um lado acho que o terapeuta da fala tem um campo de atuação relacionado com a área da motricidade oral e da comunicação, com alguns casos, e depois por outro lado também acho que tem, ou que pode ter uma área de atuação nesta perspectiva de dar consultadoria
a outros terapeutas, a outros profissionais que estão a trabalhar em meio aquático. Obrigada, Ana. É muito bom ouvir isso. E é cada vez mais gratificante perceber que o trabalho em equipa faz toda a diferença. Obrigada. Então, temos mais 2 perguntas. Hoje estamos aqui em boa nas perguntas. Ainda bem, que bom. Então, temos uma colega que é a Lúcia. A Lúcia vê-nos diretamente do Facebook também e pergunta-nos se a avaliação da adaptação ao meio aquático é apenas útil para crianças, jovens ou adultos com perturbações do desenvolvimento ou também se aplica de uma forma geral, considerando que alguns adultos têm dificuldades neste tipo de contexto. A avaliação da adaptação ao meio aquático deve fazer-se sempre, com todas as pessoas, independentemente de terem algum condicionante ao nível da sua participação ou não. Por exemplo, se eu for para a natação ou se eu for para a hidroginástica ou para a hidrobike, eu espero que o professor que está a dirigir a aula faça a avaliação da minha adaptação ao meio aquático. Espero que ele me dê boa nota também, mas espero que ele faça essa avaliação, porque se nós estamos num contexto diferente, nós temos que estar adaptados. E a pessoa profissional que está a dirigir a aula, a sessão, tem de conhecer as nossas características também para poder estimular aquilo que eventualmente estiver menos desenvolvido. Obrigada, Ana. Temos por agora a última pergunta. Então, temos a Elizabeth Roldão, que nos diz, tendo em conta que a linguagem da CIF é a que o Serviço Nacional de Saúde quer implementar, acha que será fácil de a usar no âmbito da terapia em meio aquático? Sim, tenho a certeza que sim, até porque há pouco falei-vos do grupo de interesse de terapia aquática da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais, e neste grupo de interesse um dos trabalhos que nós estamos efetivamente agora a concluir, esperamos concluir antes das férias de verão, é o perfil de atos e competências do terapeuta ocupacional a intervir em terapia aquática, e este perfil de atos e competências, que no fundo nós estruturámo-lo no sentido de definir que formação, que requisitos é que o terapeuta ocupacional tem de ter para poder trabalhar eficazmente em meio aquático, mas também que atos, que atividades, que intervenções terapêuticas pode desenvolver em meio aquático com diferentes populações, desde os 0 aos 100. E nós construímos este perfil de atos e competências com base na taxonomia da CIF, precisamente por não querermos utilizar uma linguagem mais restrita ou mais específica dentro da ciência ocupacional e dentro da terapia ocupacional, e que depois no fundo não fosse a linguagem comum utilizada no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, sim, é perfeitamente possível. Obrigada, e é tudo por agora. Ok, obrigada eu. Então, seguimos então as minhas perguntas. Acho que já foi falando também um bocadinho disto, Ana, mas queria perguntar mais especificamente que para si se considera que a prática de terapia aquática tem alguma influência ou não no processo terapêutico, e se sim, porquê? Ok, eu diria que a prática da terapia aquática é o próprio processo terapêutico, ou seja, eu posso estar a intervir em meio aquático com pessoas que estão a beneficiar de intervenções terapêuticas em outros contextos, e aí digamos que a minha intervenção deve decorrer em paralelo e em harmonia com aquilo que é a intervenção prévia, a intervenção terapêutica prévia que já estava a decorrer e que a pessoa realiza em terra, mas também posso intervir com pessoas que naquele momento, sejam crianças, sejam adultos, idosos, só estão a realizar uma intervenção terapêutica em meio aquático. Portanto, a terapia aquática é uma intervenção terapêutica e por isso é que tem a fase da avaliação, da intervenção e da reavaliação. Eu diria, talvez, é que esta abordagem terapêutica tem
quando me pergunta quais são as eventuais mais-valias, eu diria que esta abordagem terapêutica tem mais-valias comparativamente a outras abordagens terapêuticas. Eu não quero dizer que a terapia aquática é a cura para tudo, não é isso que eu estou a dizer, porque senão ficaríamos todos imortais, mas a abordagem em meio aquático, em terapia aquática, tem, no meu entendimento, aqui um conjunto de mais-valias. Primeiro, e vou voltar a centrar-me na relação terapêutica, em meio aquático, tendencialmente nós temos uma relação terapêutica ainda mais próxima da pessoa com quem estamos a trabalhar do que em contexto de terra. Em contexto de terra, na maioria dos settings de intervenção, nós utilizamos farda, não é? Ou se não utilizamos farda, de um modo geral o terapeuta veste-se de uma forma e a pessoa com a qual está a trabalhar veste-se de outra forma. No meio aquático, estas diferenças estão muito mais esbatidas. Acontece até, principalmente no caso das senhoras, da terapeuta ter o fato bem igual à pessoa com quem está a trabalhar. E isto aproxima, isto é uma questão, lá está, que eventualmente os psicólogos poderão estudar numa perspectiva mais de investigação, mas isto aproxima os intervenientes no processo terapêutico. Para além disso, há uma maior proximidade corporal. Mesmo com as crianças em terra, não é todo o tipo de abordagem terapêutica que eu pego nos pés, pego nas axilas, pego na cabeça, pego na cintura, não é? Este tipo de pegas, que são pegas terapêuticas que nós fazemos no meio aquático, que por vezes estão relacionadas com o manuseio terapêutico, outras vezes estão relacionadas até com a sobrevivência dentro da água, mas que em terra podem acontecer, mas não acontecem de forma tão frequente, e isto aproxima. Há efetivamente uma maior proximidade e, havendo uma maior proximidade, mais facilmente aquilo que são as angústias, os medos, os receios, que tantas vezes travam a evolução das pessoas, são partilhados mais facilmente. Também são partilhados mais facilmente as alegrias, as vitórias, as conquistas, e isso também é muito bom. Para além disto, para além deste fator, que eu acho que é uma mais-valia e que se relaciona mais com o âmbito relacional, sem dúvida que as propriedades da água, e nós já falamos há pouco sobre elas, facilitam o desempenho ocupacional. Temos uma força de impulsão a atuar que faz com que o movimento, de um modo geral, seja muito mais fácil. Temos muitos miúdos que em terra se deslocam em cadeira de rodas e na piscina conseguem nadar ou andar sozinhos. Isto tem um ganho que eu acho que é muito difícil de quantificar, tem um ganho muito grande ao nível da autoestima, da participação, ao nível inclusivamente de outros fatores relacionados com a saúde, com as estruturas e funções do corpo. Para além da força de impulsão, temos a pressão hidrostática que nos dá uma informação proprioceptiva constante. Temos a questão da informação tátil que nos permite aqui trabalhar as questões mais relacionadas com as questões orais, as questões das defesas táteis também presentes em muitos meninos. Portanto, eu diria que estes dois pilares, a relação e as propriedades da água, são dois elementos muito presentes no meio aquático e que fazem com que esta abordagem terapêutica tenha um potencial tão grande. Atenção, e não era essa a pergunta, mas atenção que também há contraindicações e situações em que temos que ter algumas precauções. Não me vou alongar, no livro isso está explícito, porque efetivamente também temos que os ter em conta. Questões, Sara? Sim, então temos mais duas questões, sendo que uma também pode ser quase uma reflexão. Tendo em conta que nós todos viemos de um útero cheio de líquido, não é? Portanto, este estado de estar dentro da água, de alguma forma, também nos pode trazer boas recordações. Neste sentido, em que medida é que esta também pode ser uma mais-valia para que a recuperação seja mais rápida e também que seja mais prazerosa para todos aqueles que frequentam a terapia aquática?
Obrigada, é uma questão muito pertinente. Efetivamente, essa é uma área que eu devo de confessar que nos meus primeiros anos de intervenção em terapia aquática era uma das áreas em que eu já tinha lido alguns elementos, alguns artigos de opinião sobre esse fator, mas era uma área que eu não valorizava tanto. Quando fiz a formação na Suíça, tive contacto com um artigo da década de 80, daqueles bem antigos, bem difíceis de ler, com um grafismo super antigo, mas que me fez muito, muito sentido e que mudou um pouco aqui a minha perspectiva. Efetivamente, eu penso que nós não podemos ignorar ou menosprezar o facto de sermos uma espécie que deriva dos anfíbios e, portanto, ao nível filogenético temos um passado aquático e depois também ao nível ontogenético temos um passado de 9 meses no meio aquático. E acredito que sejam dois fatores que levam também a que a maioria das pessoas tenha aqui uma diminuição dos níveis de ansiedade e de stress quando está em meio aquático. Obviamente que tem que ser uma atividade aquática depois com elementos de contexto, música, luz, intensidade da atividade adequada, e isso lá está, isso depois são características que o próprio terapeuta tem que saber adequar para cada caso, para cada pessoa com a qual está a trabalhar. Mas acredito sinceramente que essas são fatores a ter em conta. Porquê é que não há mais evidência sobre isso? Porque esse também é um tema que me tem levantado muitas questões. No meio aquático é difícil, começa agora a haver, a engenharia biomédica também está a trazer novidades nessa área, começam a haver agora alguns equipamentos que nos permitem quantificar os sinais fisiológicos e os biossinais quando nós estamos dentro d'água, mas são equipamentos ainda muito caros e, portanto, ainda há muito pouca pesquisa desenvolvida nessa área. Eu acredito que nos próximos 10, 15 anos provavelmente vai haver aqui uma democratização no preço desses equipamentos e vai haver mais evidência a esse nível. Obrigada. Temos aqui uma outra questão e tem a ver com a introdução ao meio aquático. Então a Lúcia pergunta-nos, nas crianças com maior inibição, dificuldades relacionais e dificuldade de cooperação, confiança, como é que se processa a introdução ao meio aquático? É de forma gradual e faseada, os pais colaboram ou a criança consegue ir sozinha? Okay. Belíssima questão. Eu diria que para meninos com alterações de desenvolvimento e para todos os outros meninos, não é? Primeiro aspecto, muito importante, os pais, e vou começar já por aí. Por algum motivo, eu vos falei, quando falamos da avaliação, mencionei a questão de na entrevista percebermos como é que é a adaptação ao meio aquático dos pais e se os pais procuram a terapia aquática porque eles acreditam que vai ser eficaz ou não, ou se eles procuram porque alguém insistiu muito, um profissional insistiu muito e eles próprios têm receio dentro d'água. Então, assumindo que nós estamos a trabalhar com uma criança em que os pais têm uma boa adaptação ao meio aquático, nessas situações, na maioria dos casos, os pais vão ser facilitadores, vão ser agentes de segurança para o bebê ou a criança começar a entrar para dentro d'água. E de um modo geral, até aos 3 anos, e lá está, isto vem da natação para bebés, até aos 3 anos eu defendo que os pais devem entrar sempre com a criança para a sessão de terapia aquática, conjuntamente com o terapeuta, obviamente, mas deve entrar o pai ou a mãe, o progenitor que se sentir mais à vontade, ou quando não há, às vezes há uma avó que gosta d'água e vai, ou uma tia. Portanto, um familiar próximo, com uma relação próxima da criança, o terapeuta e a criança. Este é um aspecto importante. Se não houver ninguém na família que tenha uma boa relação com o meio aquático, então é preferível não entrar ninguém. Porque
mesmo sem se aperceberem, os pais ou a pessoa que acompanha a criança vai passar essa insegurança, essa instabilidade à criança. Portanto, vai ser mais uma barreira à entrada e à participação plena da criança. Vamos assumir que temos pais com uma boa adaptação ao meio aquático, que na realidade é a maioria das situações isso acontece, e que os pais vão connosco para a sessão de terapia aquática. É ponto assente para mim que nunca se obriga uma criança a entrar para dentro d'água. Seja uma criança que tenha uma alteração de desenvolvimento ou seja uma criança com um comportamento absolutamente típico. Eu tenho um canal no YouTube onde sempre que posso, porque muitas vezes tenho ideias, mas não tenho tempo para as concretizar, sempre que posso vou deixando alguns vídeos. E o ano passado, nesta altura, deixei um vídeo precisamente a propósito disto, relativamente à entrada na piscina e na praia, as estratégias de facilitação para a entrada das crianças na piscina e na praia. Desculpem, estou aqui já a ser redundante. E portanto, se tiverem curiosidade, poderão ver esse vídeo. Muito importante, então, nas nossas sessões de terapia aquática, nunca forçar a criança a entrar e haver uma familiarização progressiva. Ou seja, nós na avaliação mostramos o espaço da piscina aos pais e à criança. Podemos, por exemplo, atirar um brinquedo que a criança goste para dentro d'água, apanhar o brinquedo e dar à criança, para a criança começar a ter a percepção da distância. E depois, na introdução ao meio aquático, devemos, primeiro que tudo, sentar a criança na berma, para a criança ter tempo e espaço de explorar o cais de piscina, de explorar os brinquedos, de explorar a água. Devemos passar pela brincadeira de regar a cara da criança com a água, com o regador, com o balde, com os brinquedos que nós tivermos, ou só salpicos, ou fazer uma história que estamos numa tempestade e vai não sei quem e salve e passa a água e os salpicos pela cara da criança. Portanto, utilizar estratégias lúdicas com as condições que temos para introduzir progressivamente a criança. De um modo geral, estas estratégias progressivas correm bem. Pode haver situações em que demora mais tempo. Mesmo nas situações em que demora mais tempo, é muito importante que o terapeuta não force a entrada. Pode ser facilitador, por exemplo, a criança entrar ao colo dos pais, e se assim for, pode entrar ao colo dos pais perfeitamente, mas sempre virada de frente para a piscina. Se a criança entra ao colo dos pais, mas com a face virada para o peito da mãe ou do pai, não vai ver a piscina, logo vai perder aquilo que é o estímulo e também a percepção do espaço. Portanto, há um conjunto de estratégias que nós podemos e devemos de aplicar para que a entrada seja progressiva e nunca entrar com a criança a chorar. Isso é uma condição para mim. Não temos mais questões. Obrigada. Ok. Boa. Então, já estamos a terminar, só mais uma outra questão. Quais são para si, enquanto técnica, as maiores frustrações e as maiores alegrias que a terapia aquática lhe dá? Se há. Bem, frustração, eu acho que é um termo assim muito, muito forte, digamos, e portanto eu não diria que é uma frustração, mas o atual momento em que nós não estamos a ir às piscinas como habitualmente íamos, e no meu caso específico em que não fui à piscina este semestre com os meus alunos dar as aulas que eu gosto tanto, que eu acho que me divirto tanto ou mais do que os alunos. O facto de não poder ir à piscina e estar com os colegas, lá está, da área da educação física ou da área terapêutica, a ver pessoas em processo terapêutico, a nadar, a dar sugestões, não poder ir à piscina para implementar as atividades que eu pensei, testar e ver se funciona, se não funciona, isto para mim é efetivamente, corresponde efetivamente a um dos períodos mais difíceis
daquilo que tem sido a minha prática em terapia aquática. Acredito que rapidamente ou de forma progressiva, não tão rápido como nós desejaríamos, mas de forma progressiva, o acesso vai voltar a acontecer. Sabemos também que o Covid-19 não se propaga na água com cloro, não é? Mas há efetivamente aqui o perigo das áreas de apoio, balneários, etc. etc. As grandes conquistas, bem, eu acho que ao longo da nossa conversa nós já fomos falando delas, mas eu diria que é a terapia aquática e a intervenção em meio aquático, para mim, a grande mais-valia é o facto de reforçar o poder da participação. A participação começou a falar-se muito no âmbito da saúde em geral, com a Classificação Internacional de Funcionalidade e Saúde. Na área da terapia ocupacional há muito tempo, aliás é o cerne da nossa profissão que nós falamos de desempenho ocupacional, envolvimento ocupacional, participação ocupacional. Portanto, é algo que nos está muito no nosso ADN profissional. E dentro da água nós, como já falamos, conseguimos ter crianças a andar que em terra andam de andarilha ou de cadeira de rodas, conseguimos ter crianças com autismo que em terra não emitem sons ou têm muitas dificuldades em se expressar e na água se expressam muito mais, e isto é um incremento muito grande ao nível da participação social, da comunicação. Temos pessoas que têm sequelas de AVCs que em terra conseguem ter uma melhor mobilidade funcional com todos os ganhos que isso tem. Para além disso, que são ganhos diretos em participação, também o facto na terapia aquática ou a terapia aquática ser o espaço onde muitas vezes as pessoas começam a desenvolver atividades que depois progressivamente retomam essas atividades e fazem a transferência desses ganhos para terras. O vestir e despir, muitas vezes fazemos esse treino com os adultos dentro da água e depois progressivamente começamos a passar esse trabalho para a terra à medida que a pessoa vai ganhando uma maior endurance e também mais capacidades práticas, diferentes capacidades também de acordo com o perfil e as necessidades de cada pessoa. Portanto, é o poder da participação que a água nos dá. Ok, boa. Sara, há questões? Não, encerramos as questões. Boa. Então, agora, dar-lhe aqui um espacinho para vender o seu livro. Vender o meu livro. Falar um bocadinho do seu livro, que eu vou escrever, o que é que as suas perspectivas têm para o livro. Vendê-lo, exatamente. Bem, o livro, eu sempre gostei muito de escrever, continuo a adorar escrever. Se eu pudesse só escrevia na vida, não era só escrevia porque eu adoro estar com as pessoas e adoro estar dentro d'água e em terra também com os miúdos, mas registava e escreveria muito mais. Eu gosto efetivamente de escrever. Escrevia dentro d'água. Como? Escrevia dentro d'água. Mas muitas vezes escrevo, já arranjei umas placas à prova d'água onde consigo fazer registros dentro d'água e utilizo isso para a intervenção, para a avaliação dentro d'água, sim. Mas estava então a dizer, eu gosto imenso de escrever e acho que o livro surge muito desse gosto, do facto de escrever e de sentir que ao escrever também ajuda a estruturar aquilo que estou a fazer com os pacientes e ajuda a melhorar e a pensar, a refletir mais sobre a intervenção. O livro surgiu de um desafio que me fizeram e que disseram, então, mas com tantas aulas dadas, com tanta formação dada, com tantas horas de água, com tantas histórias que contas de água, como é que isso ainda não está no papel? E eu pensei, realmente, como é que isto ainda não está no papel? E portanto fiz assim o livro num sopro, já estava no doutoramento. E organizei-me e entre viagens para Beja de comboio e férias e apanhar tudo aquilo que também já tinha escrito desde há muitos anos, não é? E com a colaboração de vários colegas estruturamos este livro. É um livro que me é muito, muito querido, obviamente. É um livro que se eu tivesse tempo já estaria a sair a segunda
o volume 2, digamos assim. E é um livro que fala sobre a terapia aquática, seguiu uma perspectiva que me pareceu ser uma perspectiva lógica, portanto, primeiro percebermos de onde é que vimos, qual é a realidade e como é que a terapia aquática começou em Portugal, como é que o terapeuta ocupacional começou a trabalhar em Portugal em meio aquático, depois passamos para as propriedades da água, para o processo de reabilitação em meio aquático, tem um capítulo dedicado à comunicação e depois um conjunto de capítulos que falam sobre a intervenção em meio aquático com diferentes faixas etárias e diferentes quadros clínicos. Portanto, no fundo, acompanha aquilo que é a nossa evolução enquanto ser humano e também aquilo que é o ciclo de reabilitação. Sendo que para cada faixa etária tem sempre a avaliação, a intervenção e a reavaliação, eventualmente conclusão do processo. Tenho muita dele, está aqui comigo, aliás ele anda quase sempre na minha mochila. Tenho muita pena que o livro não tenha saído a cores, porque muitas fotografias são fotografias reais, portanto com crianças e adultos com os quais eu trabalhei, mas outras também foram feitas especificamente para este livro porque queria ilustrar passos específicos. E portanto tenho pena que as fotografias não estejam a cores, porque acho que permitiria ter uma noção mais real, mas no fundo com o livro aquilo que eu pretendo é um profissional que esteja a trabalhar em meio aquático e que tenha dúvidas sobre a intervenção, ok, vamos ver como é que se faz, como é que eu posso começar por exemplo, a promover a adaptação ao meio aquático naquela pessoa, como é que eu posso avaliar nesta faixa etária, muito focada em estratégias práticas. Sim, eu tenho o livro e acho que está super claro. Acho que até um leigo, entre aspas, consegue perceber. Portanto, acho que está muito bem escrito, está muito bem construído, está muito bem estruturado. Muitos parabéns por isso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo feedback e de facto o objetivo é ser adequado para profissionais, mas também ser acessível para uma pessoa que tenha um AVC e que se sinta perdida e que queira saber se aquela abordagem terapêutica pode ou não ser adequada. Ou o pai de uma criança que tem uma alteração de desenvolvimento. E de facto este livro foi pensado por mim, construído por mim, mas conta com a colaboração, como se vê na contracapa, de um conjunto de outras pessoas, terapeutas, essencialmente terapeutas ocupacionais, mas também outras áreas profissionais, às quais muito agradeço, assim como à Piscina Municipal de Odivelas, ao fotógrafo Paulo Mendes, que fez umas belíssimas fotografias, e, por último, mas sempre com papel de destaque, à Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais, que deu também aqui a sua validação científica. Ótimo, boa. Então, para terminar, só mais duas questões. Sara, como é que estamos em termos de tempo? Achas que dá? Está tranquilo? Sim. Ok. Eu tinha dito que eram 40 minutos, mas tudo bem. Pois, a coisa esticou-se um bocadinho, mas não faz mal. Então, quais são as suas perspectivas para a terapia ocupacional e também para a terapia aquática daqui a 10 anos? É sempre um belíssimo exercício pensarmos o futuro, porque efetivamente quando o passado é analisado e o futuro é pensado, acho que conseguimos construir algo melhor, mais eficaz para nós, para os outros, para a sociedade em geral. Portanto, acho que é uma ótima pergunta. Terapia ocupacional, eu acho que face àquilo que é a evolução da nossa sociedade, a terapia ocupacional, com a abordagem que desenvolve e capacitando as pessoas para a ocupação, está também a capacitá-las para a produtividade. E isso vai trazer, sem dúvida, uma melhor qualidade de vida nas pessoas, mas também trará, sem dúvida, um retorno económico. Portanto, eu acho que a terapia ocupacional tem campo para crescer de forma sustentada e rigorosa nos próximos 10 anos. Para além disso, para além de termos população e de haver necessidade desse crescimento em Portugal, sei que estamos muito bem liderados
pela nossa associação para que a terapia ocupacional possa cada vez mais fundamentar-se a nível científico e a nível técnico, e assim também poder responder àquilo que são os desafios da saúde e da participação da população. Acredito, quer na área da terapia ocupacional, quer na área da terapia aquática, que é necessário os profissionais manterem o seu empenho e manterem a perspectiva daquilo que é a investigação à ação, ou seja, a investigação aplicada e realizada em contexto de prática clínica. Muitas vezes quando nós estamos só, e aqui só, sem qualquer desprimor, porque eu adoro a prática direta, quando nós estamos na prática direta pensamos assim, a investigação desenvolve quem está nos laboratórios, ou quem está nas escolas, ou quem está nos centros de investigação. Não, a investigação pode ser desenvolvida por qualquer um de nós. Eu diria até que quem está na prática clínica tem mais fontes de investigação. Porquê? Porque são as pessoas que estão diretamente com os pacientes. E por isso eu acho que tanto na terapia ocupacional como na terapia aquática devemos de apostar naquilo que é o rigor da avaliação e da intervenção, daquilo que é o registro da avaliação e da intervenção, para conseguir produzir investigação e aferir quais são as práticas mais eficazes. Concretamente na área da terapia aquática, e aqui também em jeito de síntese e de conclusão, tal como nós já falamos, eu considero que a avaliação é muito importante e acredito que é muito importante consolidar-se e melhorar-se a avaliação na área da terapia aquática. Há pouco a Celina estava a dizer em tom de brincadeira, vai escrever para dentro da água, e eu disse, mas eu já arranjei umas placas para registar, precisamente por isto. Estas placas que eu vos estava a falar, e que é uma estratégia que alguns profissionais utilizam, permite-nos, a nós, a mim, no caso concreto, que não tenho uma memória estrondosa, registar aquilo que é a resposta e o desempenho da pessoa in loco. Para quê? Porque eu acredito que se nós registarmos e medirmos o desempenho de cada pessoa, isto vai refletir, vai permitir-nos fazer uma melhor avaliação, que leva a uma melhor intervenção. Na avaliação concretamente e na terapia aquática, eu acho que é também muito importante trazer aqui avaliação mais métrica. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por exemplo, outros instrumentos de avaliação que nós já utilizamos em terra, nomeadamente a eletromiografia, nomeadamente a análise do desempenho e do movimento com sistemas como o Kinovia, que já são hoje em dia utilizados em terra com alguma frequência, em contexto de terapia aquática ainda não são utilizados, e que eu acredito que serão o futuro, e que eu acredito que podem trazer aqui um upgrade muito interessante naquilo que é a prática da terapia aquática. Ok. Boas perspectivas, esperemos que sim, que 10 anos parece muito tempo, mas não é, passa num instante. A organização, a maioria das vezes, é uma questão de organizar o contexto. Exatamente. Portanto, acho que sim, acho que temos pés para andar. Portanto, acho que sim, que a terapia ocupacional e a terapia aquática poderão chegar a essas perspectivas muito facilmente. Para terminar, e é a última questão, se pudesse definir numa frase o que é para si a terapia ocupacional, como é que definiria? Parece que estamos no Daniel Oliveira. O que é que dizem os seus olhos sobre a terapia ocupacional? Exatamente, o que dizem os meus olhos sobre a terapia ocupacional. Os meus olhos dizem que é verdadeiramente a minha paixão profissional. E portanto é aquilo que me complementa e me realiza profissionalmente. Ok, boa. Sara, acho que estamos. Sim, estamos. Obrigada pelo vosso tempo, obrigada a quem nos acompanhou também na nossa página, obrigada pelo seu tempo, Ana, pela disponibilidade total em esclarecer todas as dúvidas, responder a todas as nossas perguntas, e estaremos cá para tudo o que achar necessário, tudo o que considere pertinente. Obrigada à Celina
por ter trazido a Ana como convidada, que nos trouxe aqui uma lufada de ar fresco com outros temas e com uma perspectiva muito diferente. Obrigada. Sim. Obrigada, Ana, por ter estado connosco. A Ana sabe que eu a adoro de paixão. E que tenho muito orgulho em ter sido sua aluna. E é de facto muito bom ver o interesse e a disponibilidade que mostrou desde o início em fazer parte desta nossa conversa, e desde já muito obrigada. Obrigada eu, agradeço o vosso convite, desejo-vos o maior sucesso para o vosso trabalho, para o vosso centro. Foi um prazer estar convosco, gostei muito das perguntas, ajudaram-me a pensar também sobre aquilo que é a nossa intervenção, e agradeço a participação das pessoas que nos acompanharam e as questões super pertinentes e que nos ajudaram também aqui a criar uma dinâmica, que eu acho que é a mais-valia destas situações, é haver uma dinâmica e uma partilha, uma interação entre todos. Uma boa noite. Obrigada pela oportunidade. Obrigada.